dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês vão ver o vídeo aí, galera. Mais um vídeo aí do Pistola United, né? Ontem mesmo eu falei, o canal a gente dá mais ênfase ao Flamengo por sermos três flamenguistas e ao Palmeiras por ser um palmeirense. Mas, vez ou outra, né, como eu falei, dependendo aí da situação, da notícia, a gente abre exceção para outros clubes. E hoje, né, eu já falei do Vasco, né, no jogo, vou deixar o card aí, no pós-jogo que eu fiz, depois do 4-1, o Flamengo venceu o Vasco. Eu falei mais do Vasco que do Flamengo, inclusive. Mas acho importante aí, porque é um clube histórico, né, apesar de ser flamenguista, ser rival, né, tem essa coisa aí, mas é um clube, é uma coisa, para mim, né, particularmente, eu sei que para a maioria dos flamenguistas dane-se, né, que pior, melhor, mas assim, mesmo não sendo vascaíno, eu gosto de futebol, né? A história do Vasco é uma história importante no futebol brasileiro, fora até, extrapola até o âmbito do futebol, né? Foi o primeiro clube que aceitou jogadores negros, né? De fato, né? Tem uma história bonita, um clube que ganhou vários títulos, com a torcida de massa, e se encontra nessa situação aí lamentável, né? Não tem outra palavra para se falar. E aí, ontem, depois do mais um revés do Vasco, né? 1-0 em casa para o Goiás, perdeu para o Goiás de 1-0 em São Januário, confusão da torcida, vai ter punição aí, acho que vai ficar um mês, se eu não me engano, um mês de punição sem torcida. Não sei se é bom, se é ruim, né? Dependendo da situação, às vezes sem a torcida, pode ser até que ajude. Enfim, eu não acredito não, porque a torcida do Vasco, mesmo em situações aí, reiteradamente em situações horrorosas, né? A torcida do Vasco sempre mostra sua força e a paixão aí pelo clube. Isso não tem o que discutir, né? Vide aí em 2020, se eu não me engano, na parte de sócios torcedores, né? Que o Vasco disparou aí no número de sócios torcedores, mostrando a força que, apesar de quem comanda o time, né? Quem comanda os diretores, presidentes, enfim, CEO agora de SAF, etc., o torcedor do Vasco da Gama sempre está junto ao time e não abandona. Né? Isso aí é um fato incontestável. Então, eu já tinha falado, né, desde o início do canal, aí, quando a gente começou a fazer o canal, acho que até eu era voto vencido, até com alguns amigos vascaínos, de que eu sempre fui contrário. Contrário não, mas eu não achei interessante a contratação do Barbieri. E por quê? O Barbieri, para mim, mostrou potencial ali quando ele iniciou no Flamengo. Ele fez até um bom trabalho no Flamengo, fez um trabalho aí razoável no Bragantino. Acho que o trabalho dele no Bragantino foi muito super valorizado. Né? O Bragantino é um time que tem um investimento com a entrada da Red Bull Bragantino, melhor dizendo, fez um investimento pesado, né? Então, assim, acho que não foi por causa do Barbieri que o Bragantino aí se manteve na Série A ou conseguiu bons resultados, etc. O trabalho dele eu acho que foi bem meia boca, principalmente no último ano dele, né? E não dá para entender mesmo, assim, eu não entendo qual é como que os dirigentes do Vasco ali, não sei nomear aí quem dá a canetada final ou não, pensou e escolheu, não, vamos escolher o Barbieri, porque ele vai ser aí, ele já tem experiência em SAF. Enfim, acho que o técnico não tem que ter experiência de trabalhar com SAF, né? O técnico tem que ter experiência em fazer o time jogar bola, independente de quem comanda o clube, seja SAF, seja não SAF, seja um mecenas, sei lá, o que você quiser. E aí o tipo de estrutura que tiver o clube, o foco do treinador não é entender como o clube funciona, e sim gerir ali o time e fazer o time vencedor, né? Ou pelo menos fazer uma campanha dentro dos limites ali do elenco que tem para trabalhar. Então, mas assim, antes, né, também foi uma sucessão de técnicos aí que Mauricinho, que outros também, não sei qual é o afã do Vasco contratar treinadores interinos, né, que começaram como interinos do Flamengo. Mauricinho nunca mostrou nada que pudesse aí alçá-lo a ser treinador de um time como o Vasco da Gama. E na mesma moeda eu tenho a mesma opinião acerca do Barbieri. Assim, se o Vasco, se entra essa SAF com um projeto de um clube, de crescer, fazer um clube grande novamente, assim, escolha um outro nome. Pode ser ter um nome gringo. Assim, mas não sei qual foi a intenção aí
qual foi a expectativa, digamos assim, da diretoria, da SAF do Vasco, ao contratar o Maurício Barbieri. Enfim, eu fui contra, né? Acho que teve vários sinais aí durante o ano. Acho que, pô, se vocês acompanham os vídeos aí, acho que todo pré-rodada, ou a gente vai fazer, comenta sobre o Vasco antes de jogo do Vasco. Eu sempre acho que o Barbieri ia ser demitido. Já tem 2 meses que eu falo que o Barbieri vai ser demitido depois do jogo tal, depois do jogo tal. Acho que ele já deveria ter sido demitido, nem ser contratado, né? Para começo de conversa. Mas já deveria ter sido demitido há tempo já, né? Agora a situação do Vasco é tenebrosa. Tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil recuperar isso aí. Enfim, possivelmente o Vasco vai galopando aí rapidamente para outra Série B, inacreditavelmente, né? E, enfim, eu acho uma pena, né? Porque é um clube grande. Porque eu me lembro do Vasco, né? Quando eu era menor, o Vasco campeão da Libertadores, ou tinha campeão brasileiro, tinha temor de quando o Flamenguista ia jogar contra o Vasco, porra, era aquele caramba. Hoje em dia, sei lá, você não tem mais aquela sensação. Acho que não sou eu, como não só eu, mas acho que outros flamenguistas compartilham isso aí, que, sei lá, o jogo do Vasco-Flamengo, apesar de ser sempre ali meio disputado, a expectativa é sempre que o Flamengo dê uma sapatada no Vasco, né? Até os próprios vascaínos também acham isso, por mais que, obviamente, vão torcer pro Vasco. Mas... E a outra coisa que eu queria falar também, passar aí, ó, mudando aí, vou mudar aqui, só um minutinho, vou fazer o corte. A outra notícia, aí falando, né, a outra notícia não, mas enfim, discorrendo melhor aí sobre a situação do Vasco, essa coisa também da SAF, né? Acho que a SAF aí é uma coisa, às vezes, levada, pelo menos ao público, né, ao torcedor, como algo salvador, né? Que vai tirar o clube de imediato da situação que se encontra, já vai ser montado um elenco extraordinário, enfim. E, né, no Brasil, também já falei isso, o card já está aí para vocês acompanharem, conferirem aí no vídeo, não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Novamente, SAF no Brasil não tem nada a ver com compra de clubes na Europa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na Europa, os motivos são outros, o mercado é outro, o valor é outro, né? Então, no Brasil, o Brasil, por mais que você queira, né, e por mais que seja o futebol pentacampeão do mundo, etc., Pelé, Romário, Ronaldo, Zico, Garrincha, enfim, economicamente é um país que não tem como competir com o primeiro escalão do futebol mundial, né? Seja pela economia, seja pela moeda, seja pela visibilidade. Né? O futebol brasileiro não tem a visibilidade que o futebol europeu tem nem de longe, nem o futebol sul-americano em geral. Né? Então, a SAF do Vasco, a gente vê aí, essa notícia já é velha, foi quando assinou, né? Mas, veja bem, finaliza essa sexta venda de 70% da SAF por 700 milhões. Aí você pensa, 700 milhões, já muita gente já leva a crer que era aquele, porra, vai entrar, boom, 700 milhões aí no Vasco. Né? Mas não, são 700 milhões divididos em, igual prestação de carro popular, né? 400 reais em 500 milhões de parcela, sem entrada. E o presidente, sei lá, o americano, esqueci o nome dele, já começou também, Josh, aí tá aí o Josh, começou aí numa uma pira, vamos dizer assim, de iludir o torcedor, né? Não vou nem falar que o torcedor se deixou iludir, porque vide a situação, né, política do Vasco, que é outra coisa também, que parece um buraco negro. Já começou chegando falando, não, vamos competir de igual para igual com o Flamengo, nós queremos administrar o Maracanã, enfim, mete os pés pelas mãos, né? Não sei qual a intenção, parece que foi mais aparecer, enfim. E, uh, e o resultado tá vindo à tona, né? Tá vindo à tona. Vendeu-se aí vendeu-se a expectativa de um clube forte brigando por título. Eu mesmo acreditava que o Vasco ia brigar por alguma coisa, pelo menos não brasileiro, mas pelo menos poderia ter aí diante ali das notícias de início de ano, né? E o número aí de contratações a par do técnico. Que o Vasco poderia até, sei lá, chegar ao Sul-Americana, Copa do Brasil, sei lá, ou se classificar, pegar uma Libertadores no brasileiro, inclusive, né? Não me surpreende. Eu, por exemplo, achei que o Vasco faria um trabalho melhor do que o Botafogo, não comparando aí que o Botafogo está fazendo algo que ninguém esperava, né? Mas achei que ficaria ali no meio de tabela, brigando pelo menos pela Libertadores. Poderia até brigar pela Libertadores.
Mas infelizmente, assim, quando você vai, aí, com o tempo você vai vendo, né? Primeiro a contratação do, do jogador, me fugiu o nome, do Andrei, né? Do Andrei, que eu já achei uma coisa. Um, é o Vasco da Gama, né? É o Vasco da Gama. Não é o 15 de Piracicaba, com todo respeito, é o 15 de Piracicaba. Mas não dá para comparar, né? Acho que o Vasco ficou de 4 ali. Se aceitou tudo para ter um jogador. Tudo bem, o jogador é bom e tudo mais, agora já tem confusão com ele. Enfim, não sei qual foi a análise que foi feita quando fosse fazer, quando decidiu-se por fazer essa parceria também, né? Vixe, os problemas do Vasco também, ou com Salgado, aí tem o Júlio Brandt, tem o Levenciano, tem o Euriquinho, ou seja, eles não conseguem nem se resolver como é que isso ia dar bom, né? E a SAF do Vasco é uma coisa tenebrosa. Não sei, acho que talvez, se tivessem feito aí uma análise, pô, essa empresa está interessada, esse grupo, melhor dizendo, está interessado, vamos fazer, já tem experiência no mercado, né, que eles estão se propondo a entrar, como é o desempenho deles, né? Aí você vê que o desempenho deles é bizonho, né? É bizonho. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês aqui a notícia não, a reportagem, mostrando aí quais são os clubes que a 777 comanda aí, tem participação, digamos assim. Aí, então, como falei, vem aí a notícia, a reportagem aí dos clubes que o Vasco, perdão, que a 777 administra, digamos assim, essa empresa americana. São 7 clubes, vejamos se não a lista incrível de clubes importantíssimos, referência no futebol mundial. O Genoa, bem, o Genoa é um time de meio para baixo aí do campeonato italiano, e você vê o resultado aí. Não tem um resultado bom. É impressionante. São todos os times, ó. Hertha Berlim, também, um time. É aquele time que cai e volta, cai e volta. Red Star. Red Star, eu não sei nem de onde é isso. Terceira divisão do campeonato francês. Enfim. Standard Liège, é até mais famosinho aí, mas, porque é da Bélgica, mas enfim, futebol belga, né? Tirando a seleção aí, meia dúzia de jogador, Lukaku, Courtois e sei lá mais quem seja famoso, não podemos falar que o futebol belga é a referência para algo, né? E aí você vê, a divisão ficou em sexto lugar na classificação geral, Standard Liège, no campeonato belga, né? Não é na Champions League, sei lá, coisa assim. Aí tem o Melbourne Victory, enfim. Porra, campeonato australiano. Não vou nem ler isso aqui, porque é, porra, futebol na Austrália é canguru pulando no campo. E você vê, né? Isso aqui, será que esses caras do Vasco, quando sentaram ali à mesa, quando o Salgado, né? O Salgado é o presidente, então, enfim, será que o Salgado pensou, será que esses caras realmente têm competência para fazer alguma coisa? Fica a pergunta aí. Acho que a torcida tem que cobrar ele. Tem que fazer aí uma pressão. Meu amigo, por que diabos vocês se decidiram juntar? Por que diabos não? Que a gente já sabe por quê, né? Enfim, mas acho que deveria ir a cara do cidadão aí, que falou que o Vasco ia competir com o Flamengo. Enfim, é uma situação assim vexatória, vexatória. Não, parece que dentro do Vasco da Gama, os próprios dirigentes do Vasco da Gama, quanto pior, melhor, né? Ou não sei o que o Salgado queria, porque eu sei aí que ele já colocou dinheiro do próprio bolso, que já é uma coisa também esdrúxula para o time de futebol aceitar. Tirando aí aquele caso do Paulo Nobre no Palmeiras, foi outra situação, né? O dinheiro que ele botou ali foi para reestruturar o clube, não foi para fazer aquela muamba ali. Tinha a época do Carlos Leite, que porra, o Vasco parecia uma prostituta, tinha que se vender pro empresário para pagar o ônibus, para pagar a passagem de avião. É uma situação absurda, absurda, totalmente absurda, que, enfim, leva-se a entender a situação hoje do Vasco e agora essa coisa aí, essa pepino dessa 777. Que assim, tem um clube de sucesso no, como é que fala, no currículo deles. E o que esperar? O que esperar dessa SAF do Vasco? Eu não espero nada, acho que os vascaínos também já estão revoltados. Também não dá para esperar nada. Não sei, acho que só quem se deu bem aí com essa SAF talvez tenha sido o Salgado. Não sei se ele recebeu aí uma porcentagem, o dinheiro, o suposto dinheiro aí que ele teria emprestado, como ele mesmo fala aí para o Vasco, recebeu de volta o dinheiro, né? Enfim, é complicado. Né? E vai chegar um ponto, né? E assim, mais um rebaixamento vindo por aí,
Pô, mas não é cinco rebaixamentos pro Vasco da Gama. Lembrando, a gente não tá falando do Goiás, a gente não tá falando do Cuiabá, a gente não tá falando do. Nem o Coxa agora fez outro, uma SAF aí também de 1 bilhão. Enfim, a gente não tá falando desses clubes de menor expressão. A gente tá falando dos maiores clubes do futebol brasileiro, né? E, novamente, como eu falei no vídeo anterior também, Vasco da Gama não precisa de SAF. Não precisa de SAF. Não é possível que tanto dirigente dentro do Vasco não consiga colocar a par as diferenças. Não, pode querer um matar o outro. O Flamengo não tem paz, não. O Flamengo não tem paz, não. Pra achar, não, é porque no Flamengo, o grupo aí. O Flamengo é uma zona também ali, é um querendo puxar o tapete do outro. Mas, irmão, juntou-se um grupo ali de cara e falou: olha só, cara, a gente tem que fazer isso aqui melhorar. Não dá mais. Chega. A gente melhora, faz o Vasco andar, depois a gente continua se matando aí. Mas a gente protege o clube. Se eles são vascaínos, é isso que eu não entendo. Parece que todos esses dirigentes, Levenciano, Júlio Branco, eu vou esquecer porque eu não lembro de todo mundo, Jorge Salgado, Campelo, sabe como é que fala o nome dele? Não é possível, esses caras se dizem vascaínos, são vascaínos, então acho que eles deveriam se juntar todos, né, uma reunião, falar só, eu te odeio, tu é isso, tu é aquilo, tu bababá, mas a par disso, nós temos que colocar o clube acima, o Vasco da Gama acima dos nossos problemas, das nossas encrencas aí pessoais, né? O Euriquinho também. Assim, parece o orgulho, né? O poder ali é mais importante do que o clube. E aí que grande merda. Você vai ser presidente do clube que não existe mais, praticamente. Olha a situação do Vasco da Gama, né? E sempre fica, cada um fica, não, eu sou o salvador da pátria. Eu tenho aqui 1 bilhão. Eu vou chamar não sei quem que vai trazer 5 bilhões. Cara, Vasco da Gama não precisa, já falei e vou falar de novo. Vasco da Gama não precisava de SAF. Vasco da Gama sentasse ele fizesse um Ctrl-C, Ctrl-V no que o Flamengo fez. Mesmo tempo, talvez um pouco mais, não sei, 2 anos a mais aí que o Flamengo demorou 6, 7 anos para se reerguer. O Vasco consegue ir além, o Vasco tem estádio. O Vasco tem possibilidade ainda de arrecadar mais, ainda, sem custo, né? Porque o estádio do Flamengo tem que ter um estádio, aí tem problema, tem que jogar na ilha, tem que jogar não sei aonde. E isso é mais custo. O Vasco já tem o seu estádio. O Vasco pode fazer uma reforma, né? Já tá aí, ó. Já nem me lembro mais quantas vezes falaram que ia reformar o São Januário. Mas mesmo assim, já tem uma fonte a mais que o Flamengo não tinha para fazer essa reestruturação. Sócio, bate de cabeça a cabeça com qualquer clube do futebol brasileiro. Venda de produtos. Assim, não precisava de SAF, entendeu? E por que não vai dar certo? Por que não está dando certo a SAF? Porque enquanto a mentalidade dos dirigentes não mudar, não adianta ter SAF, não adianta ter projeto disso, de aquilo. E assim, só vai ter mudança quando esses caras colocarem o Vasco da Gama como prioridade. Enquanto a prioridade for o ego de cada um, infelizmente, o Vasco não tem solução. Né? Então, enfim, espero aí que um dia, pelo menos, né? E olha que eu sou flamenguista, volto a dizer, eu sou flamenguista e eu acho isso revoltante. Como flamenguista. Veja a que ponto chegou a administração do Vasco da Gama. Vocês fizeram um flamenguista ficar revoltado com vocês. É impressionante. É impressionante. O primeiro rebaixamento foi engraçado. O segundo rebaixamento foi engraçado. O terceiro rebaixamento já foi, porra, irmão. Quarto rebaixamento, quinto rebaixamento, já até me dá desgosto. O Vasco já vai cair de novo. Não tem nem graça mais de sacanear, de zoar. Já passou da rixa, pelo menos na minha opinião. Tipo, o próprio Vascaíno ali, cadê o orgulho do cara? Assim, é bizarro. Eu sei que sou voto vencido aí, a maioria dos Flamengo tá maluco, tu não é flamenguista, tu é vascaíno, não é flamenguista, mas enfim, se dane vocês. Essa é a minha opinião, e se fosse Fluminense, se fosse Botafogo, falaria a mesma coisa também. E por quê? Além de ser flamenguista, para além de ser flamenguista, eu gosto de futebol, né? E melhor o Vasco aí como rival do que o Vasco como um ex-clube grande, né? Que hoje é o que acontece, é um ex-clube grande, culpa do ego de quem está ali no comando. E aí, até quando isso vai permanecer aí no Vasco da Gama? Infelizmente, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Você, vascaíno, concorda? Discorda? Falei alguma coisa aí errada? Usei do meu clubismo de flamenguista aí? Não sei. Dê a sua opinião aí. Mais tarde a gente faz um outro vídeo aí falando de geral. Tem a SAF essa nova SAF aí do Coxa. E tem outros assuntos também que a gente vai falar. Então, esperando aí o Guzmão for sem luz lá em Tucumã. Mas mais tarde aí, quando tudo estiver pronto, a gente faz o nosso mesa quadrada
Só queria fazer esse vídeo, já queria fazer esse vídeo há muito tempo, né? Desde antes mesmo do 4-1 do Flamengo, tanto que o vídeo do 4-1 do Flamengo, que eu vou deixar aí, e no final do vídeo vai ter o link para vocês explicarem. Sei lá, acho que eu falo 20 minutos e 15 falando disso, do Vasco. Então, é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, espalhem aí, o canal tá crescendo. Chegamos a 200 inscritos, temos 201 inscritos no TikTok. Uhul! Quando faz o bujão aí. Estamos crescendo no YouTube também, de forma orgânica, vocês já sabem. Então, vem com a gente e tchau!